Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre polígonos. As relações dos polígonos. Nós falamos de triângulos e quadriláteros, que são dois polígonos que têm características muito próprias deles. E depois não dá para ficar falando de triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Então a gente caracteriza esses dois que são os menores, que têm mais propriedades entre si, e deixa os outros com uma relação geral. Beleza? Então nós vamos falar isso aqui, vamos falar de polígonos convexos. O que vem a ser um polígono convexo? Vou pegar o desenho direto aqui para poder falar. Observe os vértices da minha figura. Todos os vértices, se eu olhar o vértice como sendo uma seta, está empurrando o ponto para fora da minha figura. Essa característica de empurrar o ponto para fora da figura é o que caracteriza a figura ser um polígono convexo. Toda a região interna dele é chamado de polígono. Essa linha que o circula não vem do circular de circunferência, mas o que está ao seu redor é a linha que é o limite da região poligonal. Perdão, é a região poligonal. Exatamente isso. E esses são seus elementos que nós vamos tratar já já. Tá? Qualquer dois pontos que eu pegar, deixa eu pegar uma minha caneta aqui. Se eu pegar qualquer dois pontos no seu interior e ligar esses dois pontos do seu interior, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, e quiser ligar esses dois pontos, vai ficar torto, mas vamos fazer de conta que isso aqui seja uma reta que liga esses dois pontos. A reta está toda inteira dentro do nosso polígono. Essa é a principal característica de um polígono convexo. Se eu pegar assim, nem tem desenho disso, mas se eu pegar aqui, vamos supor que isso daqui seja um quadrilátero que não é convexo. Se eu pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui, e ligar esses dois pontos, eu vou ficar com uma parte dele fora da minha figura. Isso é a característica de figura não convexa, ok? Nós vamos estudar esse tipo de figura aqui. Nós vamos estudar os polígonos convexos, certo? Os polígonos convexos, que é o nosso objeto de estudo. Então é dele que a gente vai falar, tudo bem? Dessa característica aqui, ok? Sigamos. Agora nós vamos falar dos elementos. A figura mostra uma poligonal ABCDEF, nele destacamos alguns elementos. Observe aí, os lados AB, BC, CD é o que circula o meu polígono, ok? Liga dois vértices consecutivos. É a reta que liga dois vértices consecutivos, é o chamado polígono da nossa figura. Os vértices ABCD, EF, G, EF, que só para no F. Depois, os ângulos internos da nossa figura. Então aqui eu tenho um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno e ângulo interno. Alfa é um dos ângulos externos. Esse alfa é o externo do A. Como que eu obtenho o ângulo externo? Eu prolongo o lado. No prolongamento do lado, forma-se para nós o ângulo externo ali da nossa figura. E aqui nós temos uma diagonal. Qual que vai ser para nós a característica para diferenciar a diagonal de lado? Uma está dentro, outra está fora. Não. O que nós vamos caracterizar? A diagonal está sim dentro da figura e o polígono e o lado não está fora. Ele está na lateral, está circulando a nossa figura. Isso de estar fora, no limite da figura, ela liga dois vértices que são consecutivos. E a diagonal liga vértices que não são consecutivos. Essa é a diferença de lado para diagonal. Beleza? Depois nós vamos falar da nomenclatura. A nomenclatura é de acordo com o número de lados que o polígono tem. 3, o menor polígono que a gente estudou. Não existe polígono com dois lados, não fecha a nossa figura. Com 3 lados, o polígono é um triângulo. Com 4 lados, ele é um quadrilátero. Com 5 lados, um pentágono. Com 6, um hexágono. Com 7, um heptágono. Com 8, um octógono. Esse aqui, do pentágono para frente, penta, o prefixo referente ao 5, e gono, que vem a relação para os lados, para os ângulos da nossa figura. Penta, 5 lados, penta, 5 ângulos. 6, hexa, 6 lados ou 6 ângulos. 7, heptagono, octagono. Aí a gente melhora a palavra, fica octógono, pentágono, porque é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá vendo? César também é cultura, não é só matemática não. Então vamos seguir, tem português no meio. Aí aqui, quando ele é 9, ele é um eneágono. Quando é 10, é um decágono. Quando é 11, ele é um decágono. 12, dodecágono. 15, pentadeca. Pentadeca, prefixo de 15, decágono. E até o 20, que é o icoságono. É o último polígono que tem nomenclatura. A partir dele é um polígono de tantos lados. Então, 21, polígono de 21 lados. 22, polígono de 22 lados. E assim sucessivamente. Ok?
Polígono regular. Chama-se polígono regular qualquer polígono que tem dois lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes também. Todos os seus lados são congruentes e os ângulos internos dele também. Então aí é característica de um hexágono regular que a gente tem aqui no nosso desenho. Todos os lados de mesma medida, os ângulos internos de mesma medida e, consequentemente, o externo também de mesma medida. Ok? Com relação, fórmulas agora para calcular ângulos e diagonais de um polígono convexo. A soma de todos os ângulos internos de um polígono convexo, com n lados, é dado por n-2 vezes 180. Então observe o seguinte, ó, se de uma diagonal, de um vértice, a gente traçar as diagonais que nós temos, as diagonais desse vértice A1, eu tenho 3 diagonais que partem dele. Eu consigo caracterizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. A minha figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu consegui fazer 4 triângulos. O que tem a ver triângulo, César? 180 graus. 180 graus é a soma dos ângulos de um triângulo. Formou aqui para nós, ó, 4 triângulos. Então, 6, o número de lados, menos 2, 4 vezes 180. Todos os ângulos internos, a soma de todos os ângulos internos de um polígono qualquer é sempre calculada a partir dessa fórmula. Número de lados menos 2 vezes 180 graus. Lembro que número de lados menos 2 são quantos triângulos são formados a partir de um vértice traçando as suas diagonais internas. Ok, pessoal? Aí então a formulinha para a gente poder trabalhar. Aí, ângulo interno de um polígono regular. O ângulo interno. Falei que todos são iguais. Então, para a gente calcular a medida de um, a gente pega a soma e divide pelo número de lados que tem um polígono. Ok? n-2 vezes 180 dividido pelo número de lados. O ângulo externo. Observa aqui a relação que nós temos. Em qualquer polígono, tanto faz regular aqui que está colocando só de polígonos regulares. Mas não, isso é em qualquer polígono. No triângulo, o interno é 60, o externo é 120. Quadrilátero, o interno é 90, o externo também. No pentágono, o interno é 108, o externo é 72. No hexágono, 120, 60. Decágono, 144, 36. Icoságono, 162, 18. 100 lados, 176,4. Isso até dói o olho, mas é para a gente poder relacionar. Por que dói o olho? Porque não existe medida decimal para ângulo. Tem que colocar um minuto. Só que aí quando eu vou fazer transformação para minuto, teria que ter minuto e segundo. Então vamos deixar a medida aproximada ali para nós. E o 3,6 para o polígono de 100 lados. Então o que a gente vai observar? Se eu somar os dois, ó, 60 com 120, 90 com 90, 108 com 72, 120 com 60, 144 com 36 e todos os outros, vai dar sempre 180 graus. A soma de todos os ângulos internos com internos é sempre 180 graus. A soma de ângulo interno com externo sempre é 180 graus. Então aqui, ó, os ângulos externos, a soma de qualquer um, a gente já viu isso no triângulo, a gente já viu isso no quadrado, no quadrilátero, e vale essa mesma relação para todos os polígonos. A soma dos ângulos externos em qualquer polígono é sempre 360 graus. Vamos voltar. Interno, n-2 vezes 180 é a soma, externo, 360. Beleza? Cada polígono regular tem um ângulo externo que é igual a 360 dividido pelo número de lados. Beleza? 360 graus dividido pelo número de lados. Para calcular a diagonal, o número de diagonais que um polígono possui, tem aí a fórmula. N vezes n-3 dividido por 2. Vamos entender. N é o número de lados. Número de vértices. Vamos pensar, por exemplo, vou fazer um rabisco aqui, vai ficar feio, mas vamos pensar, por exemplo. Se a gente pensar num quadrado. Vamos fazer de conta. Quadrado não, um quadrilátero, porque quadrado eu não vou conseguir desenhar. Vamos imaginar que isso aqui seja para nós um quadrilátero. Quadrilátero tem 4 lados. Então aqui na fórmula da diagonal eu teria que substituir o 4. O 4, tudo bem? Certo? Tranquilo? Então, aqui eu vou colocar n4 menos 3 dividido por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Eu não consigo imaginar essa relação do dividido por 2. Se eu pensar que eu tenho 4 vértices, assim como eu tenho 4 lados, eu teria que ter 1, 2, 3, 4 diagonais. 4 diagonais. Ok? Essas 4 diagonais que nós temos, por que eu não estou contando, eu conto no valor final quando eu fizer o cálculo aqui, eu vou chegar que eu tenho 2 diagonais só. Por que eu vou chegar que eu tenho 2 diagonais? Porque se eu traçar essa diagonal aqui, ela é a mesma que liga de cima a baixo e é a mesma que liga de baixo até cima. Aqui é a mesma coisa, de cima até embaixo e a mesma de baixo até em cima. Essa é a relação que nós temos. Ok? Então, 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. Se eu simplificar aqui, ó, vai sobrar 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é esse 2 que nós temos. Cada diagonal em qualquer polígono é contada 2 vezes.
porque ela liga dois vértices consecutivos. Então aqui, ó, ligando dois vértices consecutivos, eu divido o número por 2. E aqui n-3, que é o número de diagonais que partem de um vértice. Desse vértice aqui, ó, partiu uma diagonal, 4 do quadrilátero. Menos 3, uma diagonal. E isso vale para qualquer polígono. Número de diagonais, n vezes n menos 3 dividido por 2. Ok? E aqui a última relação é observação importante. Diagonais DPC, diagonais que partem pelo vértice, passam pelo centro do polígono. Um polígono regular ou um polígono regular, o que nós vamos ter? Nós temos diagonais que passam pelo centro dele. Se eu pegar um quadrado, as diagonais passam pelo centro dele. O quadrado tem 4 lados, dividido por 2, as duas diagonais passam pelo centro. Mas se eu pegar um hexágono, o hexágono vai ter 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9 diagonais. Destas 9 diagonais, 6 dividido por 2, 3 diagonais passam pelo centro da figura. E algum exercício que pedir isso. Quantas diagonais passam pelo centro da figura? N dividido por 2. Mas esse N tem que ser par. Um polígono que tem 5 lados não tem nenhuma diagonal que passe pelo centro da figura. Nenhuma. Beleza? Pessoal, é isso. Vamos fazer exercícios depois para que a gente possa afirmar isso na nossa cabeça. Afirmar não. Firmar isso na sua cabeça. César também é cultura. Firmar. Deixar isso bem firme na nossa cabeça. Um beijo. Até já. Tchau.